Olá, meu nome é Paulo Cogos e me mandaram uma coisa que me deixou extremamente nervoso, que é um vídeo de um novo canal libertário que surgiu. E como eu disse, existe uma superpopulação de youtubers, e esse canal libertário, que se diz libertário, é mais um câncer que nós temos na internet, que propaga uma falsa ideia do libertarianismo, que inclusive pode espantar muitas pessoas. Um libertarianismo raso, um nihil libertarianismo. E o pior é que eles criticam os libertins, sendo eles próprios libertins. Aliás, se o Stone Garu for ver esse vídeo, eu peço para que ele entre na minha timeline. Eu fiz um vídeo lá ao redor do meio-dia e eu acabei postando na minha timeline sem querer, quando era para eu ter postado no grupo Libertarianismo. Mas o fato é o seguinte, nem vou cantar musiquinha hoje porque eu tô muito nervoso. O canal tenta refutar um vídeo que eu fiz algum tempo atrás, dizendo que aquele tatuador que tatuou a testa do bandido lá, eu sou ladrão e vacilão, eu disse que esse tatuador foi bonzinho demais. E aí esse canal tentou me refutar. Mas para me refutar, esses caras partiram de uma premissa falsa, totalmente caluniosa. E praticamente toda a linha de argumentação deles é baseada nesta calúnia, nesta maldade, nesse espantalho, nessa tentativa, como dizia aquele outro canalha do Brizola, pra me difamar, pra me denegrir, pra me caluniar, pra me rebaixar. Parafraseando o Brizola. Eles falaram que eu não tenho nenhum senso de proporcionalidade e que eu defenderia a punição absoluta. Ou seja, roubou um iogurte no supermercado, pena de morte. Não, seus imbecis de merda, eu não defendo isso. Eu defendo que haja sim um senso de proporcionalidade, só que vocês são ou desonestos demais, ou retardados mentais demais, porque nos meus vídeos a respeito daquele tema do tatuador, eu cansei de explicar isso, seus imbecis, seus idiotas. A questão é, eu tenho um senso de proporcionalidade exponencial. Então, para crimes muito leves, eu defendo punições leves. À medida que os crimes vão ficando pesados, eu defendo que a punição vá subindo exponencialmente. Por que isso? Porque existe uma diferença entre as transgressões que muitos de nós podemos fazer, eu mesmo já cometi algumas, bater em alguém, furtar, atrasar uma entrega. Isso pode acontecer, os empresários às vezes fazem isso. É diferente de um banditismo que demonstra um enorme nível de maldade, de desrespeito pela dignidade humana, onde a pessoa nega a sua própria humanidade. Então há sim uma grande diferença entre as violações do PNA corriqueiras, que devem ser sim punidas, devem ser sim duramente punidas, ninguém tem que pegar leve com crime leve. Deve haver uma restituição com alto grau de proporcionalidade. Então, se eu atrasei uma entrega de um produto, eu devo sim ressarcir o cara em 3, 5, 10 vezes o valor desse produto. Mas é diferente de um estuprador de criancinha, ou um estuprador qualquer, é diferente de um latrocida que mata um pai de família. Se vocês não conseguem enxergar isso, é porque aquilo que eu vivo dizendo nos meus vídeos é verdade. Os libertins, incluindo os donos desse canalzinho de bosta, perderam qualquer senso moral. Se vocês acham que uma briga de bar é igual a um terrorismo islâmico, se vocês acham que atrasar a entrega de um produto é igual estuprar uma moça, então vocês se matem, seus merdas. Deixaram puto. São Gregório de Nissa! São Gregório de Nissa! Dizia o seguinte: existem crimes que não são simplesmente crimes. Trata-se de uma negação da sua própria dignidade. Acaba até tendo algum paralelo com a ética argumentativa do Hoppe, que eu tanto discordo, mas vejam, São Gregório de Nissa disse que quando você comete um crime tão grotesco, tão hediondo, a ponto de negar totalmente qualquer valor humano que haja na sua vítima, você está negando o seu próprio valor humano ao pertencer à mesma categoria ontológica. Lembra um pouco a ética argumentativa, mas com muito mais embasamento moral. Porque tudo que os liberalzinhos falaram, algum doutor da igreja medieval já falou 1000 vezes melhor, né? Então, sim, eu defendo que haja proporcionalidade. Eu sou contra a pena de morte pro ladrãozinho lá que foi tatuado. Eu defendo a tatuagem na cara dele, defendo que ele devia ter tomado umas porradas, mas eu sou contra a pena de morte pra ele. Já um estuprador como o Champinha, eu defendo tortura seguida de morte. Então pronto, aqui, vocês podem discordar, mas aqui já existe proporcionalidade. Por exemplo, um dia eu briguei com uma feminista e a feminista me deu um socão no tórax.
Você acha que eu defendo pena de morte para feminista? Não. Eu defenderia que ela tomasse um também. Agora, se ela me desse uma facada, seria bem diferente. Se ela me desse um tiro, seria bem diferente. Bom, então, essa é a primeira coisa. Vocês são uns completos idiotas. Depois vocês falam o seguinte: vocês desviam completamente do tema na tentativa de me refutar e começam a entrar em outras searas aí, inclusive falando da minha ética libertária, que não é uma ética libertária PNAlista. Ah, o PNA. Não. É preciso fazer aquela velha distinção entre ética e moral, coisa que os libertins não fazem. Então, a ética é um ramo da filosofia. A moral são valores absolutos do que é certo e errado. Se vocês não tiverem isso em mente, vocês não são capazes de falar nada. Então, por exemplo, vejamos o caso que vocês mesmos falaram. Eu defendo que em alguns casos a violação do PNA seja válida. Aquele exemplo que eu dei no meu vídeo. Eu roubaria um clipe de papel para salvar a França. Claro que eu faria isso. Aí vocês falaram, não, mas então você tem que ser punido por roubar um clipe de papel. Você vai salvar a França, você vai ser um herói e tal. E aí você vai ter que restituir o clipe de papel. Muito bem. E se eu tiver que matar alguém para salvar a França? Exemplo. Já dei esse exemplo no vídeo também. Existe um cara com uma moto. Eu preciso da moto para salvar o mundo. Vai cair um asteroide no mundo, vai matar todo mundo. Aí eu falei, cara, eu sou o único cientista que sabe lançar os mísseis para desviar o meteoro. Só que eu não consigo chegar no observatório lá, no silo de mísseis a tempo. Me dá sua moto. Aí o cara falou, eu quero que a humanidade se foda. Eu falei, não, me dá a porra da moto, rapaz. Não, eu sou vegano, eu odeio a humanidade. Me dá a moto, filha da puta! Não dou. Eu vou atirar no cara. Eu vou meter o pipoco nele e vou salvar o mundo. Eu devo ser condenado à morte por isso? Não. Eu violei o PNA? Claro que violei. Mas eu não devo ser condenado à morte por isso. É simples. Use o seu senso moral intuitivo pra você ver que se eu matei um vegano desse pra salvar a humanidade, eu não devo ser punido. Por quê? Santo Tomás de Aquino já falava na distribuição universal dos bens. Não é função social da propriedade coisa de comunista, coisa de retardado. Mas significa que existe uma distribuição própria dos bens. E se naquele momento o cara é tão imoral, mas tão imundamente imoral, a ponto de querer ver a humanidade morrer e eu tô querendo a moto dele pra salvar o mundo, aquela moto tem que ser minha. Pra salvar a humanidade. Normalmente isso não acontece, são situações esdrúxulas. Normalmente a propriedade privada deve ser respeitada porque inclusive o homem não tem a capacidade que Deus tem de aferir a propriedade no seu pleno sentido. Então a propriedade privada é o melhor guia que nós temos. Eu não defendo a violação da propriedade privada a torto e a direito simplesmente porque você achou uma justificativazinha moral qualquer. Eu defendo que aquele que violar a propriedade privada tenha que se justificar, sim. É muito mais saudável do que alguém ter que justificar a própria propriedade privada. Caso contrário, nós cairíamos no socialismo, né? Agora, daí o cara confundir totalmente moral com ética, nós caímos em situações esdrúxulas das quais ele mesmo trata nos vídeos. Ele fala, por exemplo, inclusive citando o Alexandre Porto, que tá ferrado comigo. Alexandre Porto, você se prepara, cara. Mas ele fala o seguinte, não, é difícil aferir o que é um crime. O que é uma violação da propriedade privada? Esbarrei em você. Acendi uma lâmpada à noite lá, o fóton chegou no seu olho. Ele dá esse tipo de exemplo. Mas justamente, se é tão difícil aferir o que configura um crime, já que microviolações do PNA acontecem o tempo todo, é justamente por esse motivo que nós precisamos lastrear o conceito de propriedade privada e, portanto, o conceito de crime em um parâmetro moral. Do contrário, aquele que detiver a hermenêutica do que é propriedade privada vai ter um poder estatal na mão. Só a moralidade pode evitar que disso surja um Estado. Que os hermeneutas da propriedade privada se tornem um Estado ele mesmo. Se é tão difícil assim aferir o que é um crime, o que é uma violação da propriedade privada, e portanto mais difícil ainda discutir qual é a proporção, qual é a pena justa, por isso mesmo nós precisamos lastrear todas as nossas decisões, inclusive o próprio conceito de propriedade privada, em parâmetros morais absolutos. É simples. E tudo isso deve ter um lastro prático. Nós não podemos, por exemplo, cair num erro de Aristóteles, que foi aquela dicotomia entre a teoria, né, a filosofia ética e a moral prática.
Nós não podemos cair nessa dicotomia. Justamente existe uma teoria que nós podemos aferir através da ética, que é um ramo da filosofia, para que nós consigamos divisar os valores morais a serem aplicados num sentido prático na sociedade, eliminando essa dicotomia aristotélica. Quem falou isso não fui eu, foi São Boaventura, um dos maiores teólogos e filósofos morais de todos os tempos, da igreja. Muito bem. Aí ele dá um outro exemplo imbecil, o cara lá do canal, do vídeo lá do inferno lá, que ele fala o seguinte: não, se tiver um cara batendo numa velhinha na rua, você não pode chegar batendo no cara. Você precisa ter a virtude do respeito do PNA. Então, se o cara... Esse é o exemplo que o cara deu. O cara disse que eu devo ficar parado observando um cara batendo uma velhinha na rua. Ah, vai se ferrar, rapá! Se eu vi um cara batendo uma velhinha na rua, o cara vai morrer, cara. Eu pego uma Glock e explodo a cabeça dele, cara. E se você tentar fazer alguma coisa comigo, eu explodo a tua também. Ah, plantar batata, rapaz. A legítima defesa de terceiros não só é um direito, como é um dever moral, como disse Santo Tomás de Aquino em Suma Teológica. O homem tem o dever moral. Sai da frente! Pensa que a rua é sua! Trouxa! De defender terceiros! Não coloca o cinto porcaria nenhuma! Legislaçãozinha positivada. Doma lá, todo mundo é obrigado a colocar o cinto pela sua própria segurança. E se você não colocar o cinto, eu te meto numa cadeia com um monte de estuprador pela sua própria segurança. Porque quando eu fui prefeito da cidade de São Paulo, a rota ia pra lá tomar no rabo. Então, olha o nível do vídeo. O cara critica o libertinismo e fala que eu não posso defender uma velhinha que tá apanhando na rua. Olha o nível que nós chegamos, esses canaizinhos liberalecos. Essas porcarias estão proliferando no YouTube, meu amigo. Que absurdo. Finalmente, para terminar essa parte mais filosófica, antes de entrar numa outra acusação que ele me fez, eu diria o seguinte: essa ideia de que a propriedade, os direitos do homem derivam somente da razão, é aquela coisa kantiana. Os deveres derivam da razão pura. E o Kant falava: aquilo não é heteronomia, aquilo é autonomia do homem. O homem, então, não está sujeito a uma força externa, e sim a ele próprio. Então a razão pura da autonomia ao homem não é heterônoma. Não, é o contrário. A razão pura, sim, seria uma heteronomia. Porque o homem ficaria sujeito aos seus próprios vícios, aos seus próprios caprichos, aos seus próprios vieses, à sua própria limitação da razão. E pior, ficaria sujeito à limitação da razão dos outros, que nunca vão chegar a um acordo, a não ser que haja um parâmetro moral do que é certo e errado. Afinal, ninguém conhece melhor a nós mesmos do que nós mesmos, não, do que Deus. Deus é mais íntimo de nós do que nós mesmos. Então, se nós usarmos a nossa razão limitada, nós nunca vamos ser autônomos de verdade. É com a obediência a Deus, que tem o melhor plano possível para nós, que nós podemos ser autônomos no sentido pleno. Então vamos parar de laicismo, porque vocês não vão conseguir chegar a lugar nenhum. Como disse Lew Rockwell mesmo, a liberdade é essencial, mas é insuficiente sem a moralidade cristã. E se eu for ateu? Se você for ateu, você reza para Nossa Senhora Aparecida para que o resto do mundo seja cristão. Porque aí a sua liberdade de ser ateu vai estar bem mais assegurada. Inclusive eu tenho um amigo judeu que a filha dele namora com um muçulmano, cara. E esse meu amigo judeu vivia tentando me converter ao judaísmo. Aí eu falava pra ele: não, eu não vou virar judeu, cara. Eu acabei de voltar da peregrinação pra Aparecida, cara. Esquece esse negócio de tentar me converter ao judaísmo. E ele ficava lá insistindo: como é que pode? Seu pai é judeu, sua família paterna é toda... E o cara, né? Aí o dia ele chega lá: não, minha filha tá namorando com um muçulmano. Eu falei: não, isso é um absurdo. Eu vou rezar pela sua filha, eu vou rezar um terço pela sua filha. Aí ele: reza um terço pela minha filha, reza pra Nossa Senhora Aparecida. Eu dei muita risada. O judeu pedindo pra eu rezar pra Nossa Senhora Aparecida pra livrar a filha dele do muçulmano. É, tá certo, né? Mas aí, por falar em família, esse mesmo videozinho aí, libertino, vem tentar me refutar por causa de um exemplo que eu dei. Que é o seguinte: eu disse que eu violaria o PNA, no sentido estrito sensu ali, se eu tivesse uma filha e a minha filha se apaixonasse por um pilantra, né, por um desses caras que gostam de enganar as mulheres. E aí a minha filha tá toda apaixonadinha, não interessa, minha filha é adulta, cara, eu sou pai dela, ela vai ser criancinha pra mim o resto da vida. E eu ia pegar o cara e falar: cara, primeiro eu ia meter a porrada nele, quebrar todos os dentes dele. Depois eu ia falar: se você chegar perto da minha filha de novo, você vai conhecer a minha shotgun.
da pior forma possível. E depois da minha shotgun, você vai conhecer a Jesus. E aí ele vai te julgar. Então, sim, eu protegeria minha filha desse jeito. Tô nem aí pro PNA. Aí o cara vem falar que eu não sou libertário por causa disso. E ainda me compara ao Estado. Bom, primeira coisa. Fazer esse tipo de analogia é extremamente perigoso. Comparar a família ao Estado. Nós precisamos de autoridade. Nós precisamos de coerção. É utópico achar que você vai ter uma sociedade onde ninguém seja coagido a nada. Mas justamente os órgãos, as instituições que aplicam a coerção se tornam uma ameaça em si próprios. Por isso é importante haver uma instituição ordenada pelos afetos mais íntimos, que é a família. Porque a família é capaz de proteger os indivíduos que são seus membros, de garantir uma subsidiariedade que lhes dê sustento, sem que caia no risco moral representado por qualquer instituição externa à família. Ou seja, a família é o grande bastião que nós temos contra o Estado. E é necessário que a família exerça o seu papel protetor. Mesmo que isso atropele a ideia absurda e rasa dos libertins sobre o que é liberdade e sobre o que são os direitos. Então, para começar, a família não é o Estado. A família é um hedge que nós fazemos contra o Estado. A família exerce as coerções que são necessárias, as pressões que são necessárias, sem que caia no risco moral do Estado. Segunda coisa. Esta é a função de um pai. Esses libertins que falam que eu violaria o PNA, violaria a moral e não estaria sendo virtuoso... Deixa eu parar um pouco aqui, para eu me concentrar melhor. Vou fazer uma balizinha bem tranquila. Então o cara fala que eu tô violando as virtudes, que a minha filha deveria aprender por ela própria a se livrar de um canalha desses, etc. Não. A virtude é um exercício. Portanto, a virtude tem também a sua origem na praxis. Uma praxis que deve ser orientada por uma teleologia. Então aqui eu estou voltando ao que tinha de bom em Aristóteles. Agora, vai falar em Aristóteles, em Santo Tomás de Aquino, pra vocês libertim, cara. Pra eles é PNA. Então, a família tem essa função. Teleologia, finalidade da família é proteger os seus membros. Inclusive, qual é a finalidade da mulher? A finalidade da mulher é constituir uma família saudável, gerando uma prole saudável, sendo um centro de difusão do amor, do que é de mais elevado. Ela recebe ali o sustento material e difunde algo muito mais elevado que é o amor. As feministas acham que é errado falar isso, mas eu tô falando que a mulher é até superior ao homem nesse ponto. Então eu não posso deixar que a minha filha perca essa função ficando na mão de um canalha que não vai deixar que ela exerça a sua própria plenitude de finalidades. Então, teleologicamente, sim, eu tô certo em meter porrada no cara que viesse pra cima da minha filha. Absurdo. Total. Esses caras não têm a menor noção do que falam. Aí, como é que o cara falou no vídeo? Negócio de experiência. Ele falou, não, você não vai deixar sua filha ter experiências. Ela precisa ter experiência pra saber o que é errado. Olha o nível de relativismo moral de um lixo desses. Então você vai deixar sua filha ter experiência de aborto pra saber que o aborto é errado? Experiência com droga? Ou você vai deixar sua filha entrar na criminalidade pra ela aprender o quanto que cometer um crime te lesa por dentro, te lesa a alma? Você vai fazer uma experiência, então? Vamos experimentar o comunismo pra ver se é bom? Vai morrer 100 milhões de pessoas, mas vai ser só uma experiência. Vá a merda você e suas experiências! Nós conseguimos usar a razão pra saber a priori se alguma coisa presta ou se alguma coisa não presta. Eu não preciso experimentar o socialismo pra saber que é uma merda, porque eu tenho a economia austríaca priorística aqui comigo, é minha arma, rapaz. Eu não preciso experimentar cocaína pra saber que é uma merda. Até aquele maloqueiro do Sabotagem falava, a cocaína, é uma bosta, uma bosta, uma bosta. Até ele, cara, não precisa, cara. Escuta e pronto. Agora você vai deixar sua filha sair com um babaca, com um cara que enganar ela, pra ela ganhar experiência? Experiência é o cacete, cara. Eu vou ganhar experiência no jiu-jitsu se um cara fizer isso. Vai ter porrada no cara desse. Aí o cara fala o seguinte. O cara fala, então, portanto, a sua filha tá acima da ética. Não, minha filha não tá acima da ética. Eu tô protegendo a minha filha, que é uma tontinha, que tá apaixonada por um bosta. Eu vou lá e quebro o bosta. Mas, se a minha filha se candidatar a vereadora, aí eu deserdo ela. E ainda declaro ela infame. Falo, você não é mais minha filha. Você pode mudar o seu sobrenome, que você não é mais Cogos, não. Se a minha filha se candidatar a cargo público, ou fizer concurso pra Receita Federal, tá deserdada, o nome dela não é mais Cogos.
não conheço ela. Então ela não tá acima da ética. Mas se ela for tontinha, como toda adolescentezinha é tontinha, e se apaixonar por um babaca desses, ela não tá violando a ética. Quem vai violar a ética sou eu, cara. Meter a 12 na cabeça do caboclo lá, cara. Aí o cara fala assim, não, mas você não pode fazer isso porque a culpa é sua, você foi um mau pai, você não criou sua filha direito. É por causa do seu déficit como pai que ela se meteu com um cara desse. Cara, é claro que eu vou ter déficit como pai. Eu não sou o Espírito Santo. Eu não vou infundir a graça plena no coração da minha filha. Eu não sou o Espírito Santo. Eu vou tentar fazer o melhor possível. Mas vai haver falhas. Eu não controlo a mente da minha filha. Ela é outro indivíduo. Certo? Então, ela vai cometer falhas. Agora, a minha função como pai é fazer o melhor possível. E o melhor possível é meter a porrada num caboclo que dá em cima da minha filha, querendo enganá-la. Então, na hora que eu tô metendo a porrada, eu não tô assumindo a minha falha como pai. Eu tô sendo um bom pai. E falho seria se eu fosse omisso. Cara bobo. Agora, nós temos uma autoridade familiar. O pai tem que saber o que é bom pra filha, tem que proteger a filha. Agora, se nós formos omitir e deixar as famílias se desestruturarem dessa forma, onde um pai abdica das suas funções por causa da noção rasa de PNA da cabeça de um libertino, nós vamos deixar toda a autoridade moral na mão daquela elite que se formaria, uma elite natural que se tornaria artificial, que faria a hermenêutica da propriedade privada no sentido libertino. Então surgiria uma autoridade hermenêutica. Dessa forma, os indivíduos imorais explorariam todas as brechas que se formariam em torno dessa hermenêutica libertina da propriedade privada. Eles dominariam a sociedade. E mais, os bandidões, os criminosos se aproveitariam disso. Porque no momento em que você agisse com a violência, violando o PNA, para defender aquilo que é ordenado e moral, como por exemplo proteger a sua filha contra o enganador, você teria que ser punido segundo a ética libertina. Mas qual seria a punição? Para que você fosse punido e houvesse uma coerência de proporcionalidade, nós teríamos então que ou punir gravemente um pobre pai de família que foi defender a sua filha, ou diminuir a punição de todos os violadores de propriedade privada, incluindo dos bandidos que mereciam ser gravemente punidos. Então os bandidos também se dariam bem numa sociedade libertina, porque não haveria parâmetros morais para diferenciar um pai que meteu a porrada no namorado da filha e um bandido que agrediu uma velhinha para roubar as economias da vida dela. Então essa é a sociedade libertina. Uma sociedade libertina exploraria as brechas morais que surgiriam em torno dessa hermenêutica rasa da propriedade privada para que a virtude fosse demolida. Então eles falam que eu estaria indo contra as virtudes? De jeito nenhum. Pelo contrário, é preciso que haja uma virtude institucionalizada. Não é Estado. Não é Estado. Mas nós não podemos deixar com que as virtudes que formam uma amálgama social desapareçam por causa da ética libertina. Essas virtudes devem ser exercidas num sentido prático. Então essas virtudes sociais devem ser exercidas num sentido prático e institucional. Portanto, nem todo violador do PNA deve ser punido. Depende dessa teleologia moral. Do contrário, você está demolindo as virtudes que formam a amálgama da sociedade e não dando nenhum incentivo para que o indivíduo seja realmente virtuoso. Eu sou a favor de respeitar a propriedade privada, o PNA, na grande, imensa maioria dos casos. Inclusive, por esse mesmo motivo, eu sou contra a própria existência do Estado. Sou a favor de abolir o Estado hoje, debaixo de bala. Agora, cagar em cima da moral, não. Então não me caluniem. Vocês podem fazer outras críticas contra mim. Dizer que eu defendo uma punição absoluta, o cara esbarrou em você na rua, você pena de morte ali, não. Sem calúnias. Vocês querem debater, vocês debatam como homem. Vocês enfrentam os meus argumentos, não esse espantalhozinho que vocês criaram. Vamos ver se tem alguma pergunta muito relevante. Que eu tô sem paciência até pra pergunta hoje. Vamos ver. Odeio clima frio. Salve pra Ijuí, Rio Grande do Sul.
João Jones pergunta qual o nome do canal que tá tentando me refutar. Não vou fazer propaganda grátis deles. Não amar publicidade. Sabe quem fala essa frase? É o Mauri Júnior, que é meu amigo pessoal. Ele fala: não amar publicidade. Tá certo? É o Mauri Júnior! Essa imitação não saiu boa. Bom, vou desligar aqui, vai. Meu pai tá me chamando aqui que nós vamos comer polpetone. Alexandre Porto, aproveite seus últimos dias. Abraço.